Muito bem, estamos de volta com a nossa videoaula de História, desta vez para abordar a semana 6, oitavo ano do ensino fundamental, que tem como tema Independências na América Espanhola. Aqui é o professor Marcos Casella, professor de História de vocês, e você seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa videoaula. Diferenciar o processo de independência dos países latino-americanos, identificar algumas lideranças que auxiliaram nesse processo, e destacar as mudanças ocorridas nos países após a independência. Ao colonizar a América, os espanhóis adotaram uma estratégia diferente dos demais colonizadores. Por terem sido os primeiros a chegar na América, acabaram conquistando um território maior que vai do México, na América do Norte, até a Argentina, na América do Sul. Para dar conta desse imenso território, os espanhóis preferiram dividir as conquistas em capitanias e vice-reinos. Mas no século XIX, essas colônias exigiram suas independências. As colônias espanholas tinham uma hierarquia definida. No topo dessa hierarquia estavam os chapetones. Quem eram os chapetones? Chapetones eram colonos que haviam nascido na Espanha e vieram aqui para a América Espanhola. Ocupavam cargos públicos administrativos, religiosos e militares importantes, além de possuírem extensos lotes de terra, com minas e fazendas. Abaixo dos chapetones estavam a chamada elite crioula, os crioulos. Quem eram os crioulos? Filhos de espanhóis nascidos aqui na América Espanhola. Eles também tinham muitas terras e eram influentes no comércio, mas por terem nascido aqui na colônia espanhola e não na metrópole, não podiam ocupar cargos públicos importantes, tendo menos poder, na maioria das vezes seus poderes estavam no campo. Havia também os mestiços, grande maioria da população, que eram descendentes de índios com espanhóis e tinham vidas mais simples. Outra grande parcela da sociedade da América eram os índios, que foram utilizados muitas das vezes como trabalho escravo. Era comum que os crioulos fossem estudar na Europa, pois era um sinal de prestígio para as famílias, que eles fossem ensinados nas maiores universidades europeias. Nesse contato deles, eles tiveram acesso ao pensamento iluminista, que vigorava lá na época, aquele pensamento iluminista que nós já abordamos, que defendia o quê? Liberdade e igualdade entre todos os cidadãos. Essa nova filosofia influenciou as elites crioulas, que começaram a planejar a adoção dessas ideias aqui na América. Aliado a esse desejo, outros 3 grandes momentos os inflamaram. Então vamos fazer uma análise desses momentos que propiciaram a independência e o levante dessas elites crioulas aqui na América Espanhola. Primeiro momento, a independência dos Estados Unidos, em 1776, abriu caminho para outras independências. Segundo momento, a independência do Haiti, em 1791, que ocorreu por um levante da população negra e escravizada contra seus colonos franceses. E um terceiro momento, a invasão de Napoleão Bonaparte na Espanha, em 1814, que enfraqueceu o poder do rei Fernando VII e deixou o caminho livre para as independências. Nesse slide aqui a gente mostra um pouco do que foi a Revolução do Haiti, Mostramos aqui negros escravizados. Foi a primeira vez na história que negros, escravos, livres, alguns forros, alforriados, outros cativos, pegaram em armas e fizeram um levante e tomaram poder. E aí proclamando a República Haitiana. Tiveram a liderança entre vários, destaque para Toussaint Louverture, que era um oficial do exército que ajudou nesse processo. Influenciado por todos esses acontecimentos, a elite crioula passou a se movimentar contra o pacto colonial, que obrigava as colônias a venderem e comprarem somente da Espanha. Então, o que é o pacto colonial? Que as colônias só poderiam vender para a Espanha e só comprar produtos da Espanha. Ainda no século XVIII,
alguns levantes já se iniciavam. Em 1780, o líder indígena Tupac Amaru II, herdeiro do Império Inca, organizou uma revolta no Peru contra a coroa espanhola. Mas ele foi capturado, foi traído e foi executado, né? No Chile e na Venezuela também houve movimentos com o mesmo fim. No México, o processo de independência foi mais longo. Se iniciou com o padre Miguel Hidalgo, que em 1810 convocou índios e mestiços a marcharem para a cidade do México, mas acabou sendo preso e executado por traição. Aqui nesse slide podemos ver representações Tupac Amaru II, líder inca, indígena, né? E aqui também o modo como ele foi executado. Ele foi traído em uma emboscada, preso e executado. No México, o processo de independência foi mais longo e se iniciou com o padre Miguel Hidalgo, que em 1810 convocou índios e mestiços a marcharem para a cidade do México, mas acabou sendo preso e executado por traição. Em 1812, 2 anos depois, portanto, José Maria Morelos assumiu a liderança do movimento popular, mas conflitos internos de interesse fizeram com que o movimento fracassasse. As duas investidas populares, os chapetones transformariam o México em um país independente. Então, após essas duas investidas, aquela elite chapetone que estava ali, percebendo o momento propício, aproveitou e fez a independência do México. Aqui representações, no início com a participação de clérigos camponeses e indígenas, sob a liderança do padre Miguel Hidalgo e José Maria Morelos, e depois finalizando aí o processo todo com Antônio Lopes de Santana, que proclamou a República do México. Em 1821, o país se emancipa. Com o tratado, o crioulo Agostinho de Iturbide criou o Plano Iguala, que deixaria os crioulos com o mesmo poder que os chapetones de Córdoba e Iturbide. Se torna imperador, mas devido a problemas internos ele abdica do trono e em 1824 há uma eleição que escolhe o crioulo Guadalupe Vitória como seu primeiro presidente, tornando assim uma república. Então o processo do México foi esse aí, tá? Mais longo. Na América do Sul, as rebeliões contaram com a liderança dos crioulos, que desde o início passam a movimentar. 2 grandes líderes tiveram importância fundamental. O primeiro foi Simón Bolívar, que pretendia criar uma América Latina forte através do pan-americanismo. A palavra pan significa união. Então, Simón Bolívar queria fazer uma grande América, unir vários povos em torno de uma América forte. Seu principal desejo era a união das colônias contra a Espanha, mas também contra o domínio dos Estados Unidos sobre o restante da América, já que após a sua independência, os Estados Unidos inicia aí um processo de interferência nas guerras hispano-americanas, né, e também interferência nas colônias. Seu principal desejo era esse que nós falamos, né? Nascido em Caracas, ele liderou o exército e viajou para os países vizinhos, ajudando aí na independência da Venezuela, Colômbia e Equador. Seu nome é reverenciado na América Latina por pregar a união das nações contra o domínio imperialista, tanto que existe aeroporto, time de futebol, moeda e várias coisas em sua homenagem. E até um país, né? Simón Bolívar e Bolívia, tá ok? Outro grande líder foi San Martín, aqui aparece também, vamos falar dele um pouquinho para frente aí. Simón Bolívar, representação, e aqui San Martín, que foi decisivo na independência da Argentina, do Chile também. Outro grande líder político crioulo foi o argentino José de San Martín, que atuou mais ao sul, ajudando nas independências da Argentina, Chile e Peru. Organizou marchas nesses 3 países e conquistou os territórios para os colônios. Portanto, Martín e Bolívar se encontraram em Guayaquil em 1822. Portanto, reunidos em Guayaquil em 1822,
fizeram acordos para derrotar os espanhóis e conseguiram conquistar suas independências. A partir das independências hispano-americanas, os países recém-criados passaram a ser governados pela elite crioula. Desta forma, mesmo que estivessem livres do domínio espanhol, a hierarquia social permaneceu, mantendo a elite branca no poder e os mestiços e indígenas submissos a eles. Outra consequência foi a fragmentação das colônias, que apesar da tentativa de Simão Bolívar de se manterem, continuaram separadas. Somente no final do século XX e no início do XXI, que lideranças mestiças e indígenas passaram a ocupar a presidência, como foi o caso na Bolívia do presidente Evo Morales, de descendência indígena, e na Venezuela com Hugo Chávez, que tentaram reavivar o sonho de Bolívar de uma América Latina unida. Portanto, assim a gente fecha essa semana 6, 8º ano, né, que teve como tema as independências na América Espanhola. Aproveito para convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, pode se inscrever, tá? Ative o sininho, você receberá as notificações de novas publicações. Dê um like lá no nosso canal, o canal é Aulas de Geografia e História, videoaulas de Geografia e História, professores Verônica Casella e Marcos Casella, ou Marcos Casella e Verônica Casella. Lá você encontra aulas de Geografia e História. Eu espero ter colaborado com vocês e quero deixar aqui um recado para os alunos que ainda não enviaram todas as atividades relacionadas ao PET 2, semanas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aproveitem essas videoaulas, acertem a vida de vocês. A gente sabe que isso tudo é novo. Espero que passe logo para que a gente possa estar junto aí presencialmente. Um abraço virtual a todos. Espero ter colaborado com essas videoaulas para o aprendizado, né, a fixação desses conteúdos e ajudado vocês aí nesse momento tão difícil de pandemia. Um abraço virtual a todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.